Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo Risa Aquinha, o RZAK11, fundo DECRI, tá? Fundo muito solicitado aqui pelo meu amigo Albert Souza. Então, aí, cumprindo aí o que ele me pediu, né, sempre falando aí: "Ó, o RZAK", então tá aqui o relatório, vamos falar aqui, conhecer um pouquinho o fundo, tá. Acho que eu nunca falei com ele dele aqui no canal, então vamos ver aqui algumas características do fundo que tem pago dividendos aí excepcionais. Vamos ver se o fundo é arriscado, se é um fundo high yield, se é um fundo high grade, então acompanhe conosco aí, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, F Infra é o principal assunto aqui no canal. Não perca tempo aí, se inscreve no canal, ajuda muito a gente aqui, tá? A gente tem mais de 50% dos nossos espectadores que não são inscritos no canal, então é de graça e você ajuda a gente a cumprir aí uma meta nesse ano que é chegar a 10 mil inscritos, tá? Então se inscreve aí, ajuda a gente, não custa nada, tá bom? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram, que você pode conversar lá comigo, com outros investidores também de FIIs e CRIs, tirar suas dúvidas lá, né? A gente procura ajudar lá o máximo que a gente puder. Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui do RZAK11, fundo de CRI, tá? Fundo de crédito. Então é um fundo considerado aí do segmento de papel, né? Tem aqui as suas características, né? Fundo de crédito privado e securitização, né? Então tem aqui relação risco, retorno e liquidez, procura tem essas características, tá? Tem renda fixa, tem securitização, tem agronegócio, infraestrutura, real estate. Então, procura fazer uma diversificação e uma pulverização dos seus ativos, tá? É um fundo gerido pela RISA Asset Management, mesmo do RZTR11, né? Fundo de agronegócio. Ele é administrado pela BTG Pactual e o início das atividades dele foi lá em dezembro de 2020, prazo de duração indeterminado, público são investidores em geral. Código de negociação dele RZAK11, já fez 4 emissões de cotas, é um fundo na base 100 e tem uma taxa de administração aí de 1,25%, que inclui taxa de gestão, né, e uma taxa de performance prevista 15% daquilo que exceder o CDI, tá? E divulga aí os seus rendimentos um pouquinho fora aí da maioria dos fundos, né? 10º dia útil do mês subsequente, é o que ele faz referência, e paga no 15º dia útil do mês também subsequente. Bom, alguns números aqui de março, né? Dividend yield do fundo 16,4%, né? O fundo tem aí 80 e quase 84% alocado em CRIs, tem também alguns FIIs de CRI na carteira e o valor de mercado, ó, 88,63, fundo está um pouquinho descontado em relação à cota patrimonial, mas praticamente está com PVP de 1, né? Aí no mercado, né? Estatisticamente aí dentro das margens, né? Tá aí basicamente com PVP igual a 1, tem 16% da sua carteira alocada em FIIs e o último dividendo foi de R$ 1,11. Então, com base no valor patrimonial ou com base no valor de mercado, é um excelente dividendo, né? Excelente dividendo. Ele tem uma alavancagemzinha na tua carteira, tá? Naquela operação compromissada reversa, ó, 108% alocado do patrimônio líquido, quer dizer, ninguém tem mais de 100% próprio, né? 8% basicamente aqui são operações compromissadas, ou seja, ele capta um dinheiro no mercado mais barato e investe em CRIs, um percentual maior, e ganha nessa diferença. Tem atualmente 43 ativos em carteira, são mais de 200, são mais de 52.600 investidores. Não sou investidor do RZ AK11 ainda, tá? Duração da carteira em média é 2,8 anos na carteira de CRIs e o spread médio está em 4,35% mais o CDI. Ótimo rentabilidade, né? O spread e também liquidez média diária no mercado. Também tem uma boa liquidez, 2,2 milhões de volume de negociação diário no mercado secundário. Bom, aqui ele fala sobre o panorama de mercado, tá? Essa parte aqui da esquerda, depois que você baixa o relatório aí, vê aqui a visão da gestão em relação ao mercado, tá? Vou pular essa parte. E em relação aos resultados, como a gente viu, o fundo distribuiu aí R$ 1,11, anunciou em abril, referente a março. Ele tem ali uma distribuição alvo entre 1,10 e 1,20, então
dentro da expectativa do fundo, né? Valor de mercado, realmente está com um valor muito bom de distribuição aí dentro dessa margem de possibilidade de distribuição. Ele sempre fala que isso não é nenhuma promessa, né? E dentro dos resultados aqui, o que a gente verifica, o fundo está equilibrado dentro de 2024, fazendo uma distribuição aí paralela com seus resultados, ainda fazendo uma retenção de 10 centavos por cota. Os resultados aqui de março foram de 10 milhões de receita, mais 800, quase 900 mil de despesa, o que deu um resultado de 1,5 e distribuiu 1,11. Então, distribuição aí de fevereiro e de janeiro que foram maiores, né, do que a distribuição, os resultados. E então ele está com 99,9% dos seus resultados de 2024 distribuídos, né? A gente verifica que em 2023 ele distribuiu um pouquinho acima, né? Então, se a gente pegar 2023 e 2024, distribuiu 100% do seu resultado de caixa desse período. Bom, ele tem algumas alavancagens ali, que é a parte da estrutura de compromissada reversa, né? Que ele fala aqui, inclusive. Então tem aí algum. A gente verifica em alguns fundos da Quineia tem muito isso, né? Alguns fundos que estão fazendo essa operação aí compromissada. E aqui são a questão dos núcleos, né? Dos segmentos onde eles investem os seus CRIs, as empresas, né? De qual segmento é, aqui tem a questão da estratégia do fundo. Então tem parte ali que é uma estruturação mais high grade, tem estruturado, financiado, tem a questão de empréstimos. Então tem ali dentro da estruturação dos CRIs algumas características. Mais para baixo que a gente vai verificar o percentual da carteira, qual o volume que o fundo tem investido. Então dentro dos CRIs aqui ele tem 708 milhões investidos, são 83, quase 84% da carteira. Dentro da subordinação, ele tem aqui da série única e série sênior como a maioria, tá? Que a gente verifica aqui, mais de 80% nessa subordinação, que é a seniorização que eles falam. Um falam subordinação, outro fala o tipo de CRI, né? Mas basicamente aqui define, né, entre outras características, quem tem a preferência na distribuição dos proventos, tá? Do fluxo de pagamento do CRI, né? Esse série única e série sênior, ele não tem preferência na distribuição, por isso que ele tem um percentual, na verdade ele tem preferência na distribuição, série única e série sênior, por isso que ele tem ali um percentual de risco um pouco menor. A cota subordinada e mezanino não tem preferência na distribuição do fluxo de pagamentos, né? Então fica por último, então ele tem um percentual de risco maior. Esses o fundo não costuma investir, tem só da série mezanino, não tem da série subordinada, não tem cota subordinada. A maioria aqui são cotas mezanino, que a gente verifica. Inclusive nos FIIs de CRI que ele tem carteira, não tem nem mezanino e nem subordinada dentro do tipo de CRI, né? Da subordinação. Então, o fundo tem esse objetivo dentro das características aí de investimento que ele faz. Por indexador, ele tem uma distribuição interessante aqui, né? CDI e IPCA praticamente ali equilibrado, né? Vamos dizer assim, né? 53%, um pouquinho mais de 50% ali de IPCA e um pouco mais de 43% CDI, então tem um equilíbrio legal aí dentro da inflação ou da taxa básica de juros do país, né? E o que a gente verifica mais para baixo aqui é que é um fundo considerado high yield, né? Na minha opinião, ele é um fundo mais high yield, visto os percentuais que ele pratica aqui. Nos fundos high grade, a gente vê ali CDI mais 2, CDI mais 2,5, CDI mais 3, IPCA mais 5, mais 6, mais 7. Mas quando chega num percentual de risco um pouquinho maior, mesmo tendo, mesmo sendo CRIs com percentual, com características de preferência na distribuição, sênior e única, um percentual de risco um pouco menor, a gente mesmo assim verifica que o spread é bem elevado, né? Na minha opinião, considerado mais high yield do que high grade. Inclusive, esses percentuais aqui são os percentuais spread médio que, por exemplo, o HCTR 11 e o DEVA 11 pratica, né? IPCA mais 10,5, 10,4, 10,6%. Então, são spreads bem elevados, na minha opinião, considerado high yield.
Essas são as perspectivas aí do fundo, que já distribuiu a R$ 1,11 aí no mês de março. E o que a gente verifica é que a expectativa de distribuição para os próximos 3 meses, né, abril, maio e junho, tem uma expectativa entre R$ 1 e R$ 1,10, né, o que está aqui, né, é a média, 1,05 na média. É o que ele praticou, inclusive, em março, os resultados dele foi 1,05, distribuiu um pouquinho maior porque ele tinha ali resultados acumulados, né? Mas a expectativa, como a gente verifica aqui, né, não é aquele 1,10, 1,20 lá de cima, mas sim entre 1 e 1,10 para os próximos 3 meses, tá? O que a gente verifica também aqui é a cota patrimonial em relação à cota de mercado se aproximando, né? Teve queda no valor patrimonial do fundo, né? E na cota de mercado teve uma pequena alta a partir de fevereiro, e se aproximou do valor patrimonial, a cota de mercado. E aqui ele fala das perspectivas, alguns problemas que tem na carteira, né? E tem ali alguns CRIs da Starbucks, 3, 4 e 5, que somavam lá em novembro R$ 50 milhões. Esses CRIs estão inadimplentes desde então, desde lá de novembro, tá? Não tem pago. Então, foi aprovada a recuperação judicial, e nessa recuperação judicial não foram inclusos esses CRIs que ele tem aqui do fundo. Então, a perspectiva de recebimento é bem complicada, porque eles estão inadimplentes, não está no plano de recuperação judicial. Então, esse aqui está meio complicado do fundo reaver esses valores aí, pelo menos no curto prazo, ou então nas vias normais, né? E o que o fundo RISA aqui, né, diante dessas situações, reforçar aqui alguns diferenciais que ele tem. Ele procura fazer uma diversificação setorial, né? Então, 7 diferentes núcleos de gestão. Não há exposição em multipropriedades, que é bem arriscado multipropriedades, né? Assim como incorporações, né? Tem aqui, não tem cotas subordinadas, como a gente viu lá em cima, né? Não tem realmente cotas subordinadas dentro da sua carteira, tanto nos CRIs quanto nos FIIs. Tem uma diversificação e uma pulverização de ativos, a gente vai ver mais para baixo. A correção monetária só se aplica se for maior que zero, né? IPCA, valor do índice. E pratica uma gestão ativa, buscando oportunidades aí no mercado secundário. Então, tem aí algumas características, né? Aqui são os núcleos de gestão que ele fala, né? Depois você pode dar uma lida aqui nessa parte. Mais para baixo a gente vai ver no anexo 2 a parte qualitativa dos CRIs, tá? Aquela parte qualitativa que vem explicando papel a papel, quais são os valores, para que foi feito para que surgiu esse CRI, né? Para que foi emitido pela empresa, quais são os riscos, quais são as garantias que o fundo tem em caso de algum problema no CRI. Então você pode dar uma lida depois aí para saber especificamente, né, algum que você queira saber. E essa é a carteira do fundo, tá? Essa é a carteira do fundo, uma carteira bem grande, bem interessante aqui, bem diversificada realmente. Tem então 84% em CRI, 16% em FII, o resto em caixa. Então é isso aí, esse é o RZAK11 Risakim, fundo da Risa, mesmo gestor da Risa Terrax, né, que é o RZTR11. Então é isso aí. Fundo interessante. Como todo fundo tem algum tipo de problema, fundo de crédito é problemático realmente, tem um ou outro aí se atrapalha em relação ao fluxo de pagamentos, né? A gente sabe que as gestões às vezes não têm uma competência e o mercado, a taxa básica de juros, a inflação não contribui para o investidor que usa crédito para crescer, né? É complicado se não tiver realmente ali um acompanhamento, né? Um pouco de prudência em relação à aplicação dos recursos, realmente fica complicado e acaba aí ficando inadimplente, como a gente tem visto aí muitas empresas grandes, né? Atualmente aí a Casas de Bahia pedindo recuperação judicial, que já vem capengando há muito tempo, né? E isso pode ter um impacto naqueles fundos que têm Casas Bahia tanto como credora de algum CRI ou como inquilina de algum imóvel. Vai ter uma corrida grande aí, tem muitos fundos com uma alocação bem alta aí com inquilino que tem um percentual bem alto nas Casas de Bahia. A gente vai acompanhar também esses fundos, tá? Mas o fundo Risa Terrax é um fundo interessante, tem pago bons proventos, mas fique ligado.
tem muito risco, na minha opinião, por ser um fundo high yield. Então, os percentuais de risco são bem altos, apesar da sua subordinação ter uma preferência na distribuição dos valores, né, dos fluxos de pagamento, mas mesmo assim, os percentuais são bem elevados, tá bom? Então, tem um risco bem grande. Fique ligado nisso aí. E é isso aí então. Essa é a minha opinião em relação ao Risa Akin, né? Não sou cotista dele, mas atendi aí o pedido do meu amigo Albert Souza, tá ok? Então deixe também as suas sugestões aí na descrição do vídeo, tá? E você que é membro do canal tem preferência aí no seu pedido, tá? Nossa amiga aí que pediu também o vídeo do RPR11. O RPR11 não tem publicado o relatório, então tá complicado falar dele aqui no canal, ok? É isso aí então. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.